Fala, meu bom, tudo certo? Como é que você está? Eu estou ótimo, né? Vamos seguindo aqui com o canal, cara, assim, ó, um ouvinte, ele tinha me pedido, né, no meio dessa confusão toda aí que deu essa semana passada, eu acabei perdendo o comentário do ouvinte, infelizmente eu não vou poder botar na tela, mas um ouvinte tinha me pedido, assim, pra eu falar um pouco sobre a minha história com a língua alemã e como que é feito para você conseguir aprender alemão. Porque ele não, ele estava tentando estudar e ele não estava conseguindo, né? E eu falei, vou gravar um vídeo sobre isso, né? Por quê? Porque amanhã, não sei se amanhã, acho que eu vou gravar hoje mesmo um vídeo também falando sobre isso. Eu vou te dar uma recomendações de canais que eu assisto, né? Que são canais em inglês, tá? Não vou dar canais em alemão para você ouvir, porque dificilmente você... Acho que deve ter 1% aqui dos ouvintes que assistem canais em alemão, né? Mas eu vou te dar uma recomendação de canal de inglês, né? E o método, um dos métodos de você aprender inglês gratuitamente é usando este site que está na tela, que é um site chamado Duolingo, tá? E o vídeo basicamente é isso. Em um primeiro momento do vídeo eu vou te contar a minha história com a língua alemã, tá? E em segundo momento eu vou te mostrar o Duolingo, né? É basicamente isso, tá? Então o resumo do negócio é o seguinte, olha, se você quiser aprender uma língua, qualquer língua que seja, inglês, alemão, francês, italiano, você pode acessar esse site aqui chamado Duolingo, né, que é um site gratuito, né? Ele tem uma versão premium também, mas é opcional, tá? E não vale a pena você pagar, tá? E o resumo do vídeo é isso. Então, caso tu seja um jovem dinâmico com a cabeça acelerada, que não consegue ouvir um vídeo inteiro, o resumo é o seguinte: quer aprender um negócio, cria uma conta nesse site, que é gratuito, né? E aprenda com o Duolingo, tá? Bom, caso você queira, então é isso, pode ir embora já. Se você for um jovem dinâmico com a mentalidade acelerada, pode ir embora. Mas eu vou te contar um pouco sobre como é que foi qual é que é a minha história com a língua alemã, tá? Eu vou ser bem sincero contigo, assim, ó. Eu sei alemão, mas o que eu sei em alemão, assim, na minha opinião, tá, é algo bastante limitado, né, em virtude de que o alemão ele é uma língua bastante difícil, tá, de difícil compreensão. Eu não sei falar muito bem alemão, né, não sei conversar muito bem em alemão também, mas o que eu consigo fazer em alemão é ler, né. Eu tenho um nível de leitura em alemão mais ou menos assim, diria assim, intermediário, talvez, não sei, né? No sentido que, às vezes, tem umas palavras que são palavras não usuais que eu olho assim, que é isso, cara? Que palavra é essa, cara? Né? E, e daí, às vezes, eu não sei, tá? Mas como é que surgiu a minha história com a língua alemã? Minha história com a língua alemã, ela surgiu quando eu comecei a estudar filosofia, tá? O meu primeiro contato com filosofia, acho que foi quando eu tinha uns 15 anos de idade, era com um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, né? E era um filósofo que eu gostava muito, assim, durante a graduação. Eu gostava muito de Schopenhauer. Schopenhauer era top, top. Continua sendo top, top. Hoje em dia eu acho, assim, que o Schopenhauer, ele tem umas ideias ali boas, mas ao mesmo tempo ele tem posições, por exemplo, que não tem como o cara defender, né? Ele tinha posições bastante críticas com as mulheres, talvez as mulheres da época dele, né? Que ele dizia que... Tem uma série de citações, né? Do Schopenhauer, que ele dizia que as mulheres são seres de cabelos compridos e de ideias curtas e tal, e daí pra baixo, né? As citações do Schopenhauer era daí pra baixo, né? Citações dele. Mas, né, tirando esse ponto polêmico da vida do Schopenhauer, quando eu entrei num curso de graduação, eu já tinha a ideia de, olha, vou fazer um mestrado, fazer um doutorado e tal, né, porque tu só tem um diploma de filosofia, de uma licenciatura, isso aí, cara, por si só, tu vai ter emprego? Vai, mas tu vai, tipo, trabalhar 40 horas numa escola dando aula e tu vai ganhar 3 mil, né? Daí eu falei, cara, se você quiser ganhar um pouco mais, mesmo que trabalhe em escola, né? Se quiser ganhar mais, cara, você tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, porque daí você tem retribuições por titulação e tal, plano de carreira e papapá, né? E eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado, doutorado, né? Agora, quando você vai fazer um mestrado, doutorado, você precisa ter uma comprovação, né, mediante certificação
de comprovação de pelo menos uma suficiência em língua estrangeira, né? Então, isso quando você vai fazer mestrado, né? Quando você vai fazer doutorado, você precisa de outra língua, que é diferente, né? Então, as pessoas que fazem, que têm mestrado, geralmente elas têm uma língua estrangeira a mais, tá? No meu caso do mestrado, o diploma que eu fiz foi com inglês, né? Eu sou fluente em inglês, leio e consigo falar e entender muito bem inglês, né? Inglês é a minha segunda língua, tá? Eu sei muito mais inglês do que alemão, tá? Mas daí no negócio do doutorado eu precisaria de mais uma língua, tá? E daí como eu entrei lá na faculdade, eu falei, cara, eu preciso de mais uma língua, né? E eu tava meio em dúvida se eu ia fazer francês ou ia fazer alemão e tal. Até fiz um semestre de francês. Mas daí eu olhei assim, eu falei, cara, eu gosto de Schopenhauer, cara, né? E o negócio interessante de você ler o Schopenhauer, não sei se tu já teve a oportunidade de ler, tá? O Schopenhauer, ele é um cara que, olha, ele não... O pessoal vai dizer que eu tô falando isso... Não, mas o Schopenhauer não é um cara que tem muito rigor metodológico, né? O Schopenhauer tem rigor metodológico zero, né? Então, o Schopenhauer, quando tá lendo os livros dele, ele não tá, tipo, te mandando um paredão de referência bibliográfica para corroborar a tese dele, né? Ele tá dizendo, olha, funciona desse modo, papapá. E chegam uns momentos da obra do Schopenhauer, isso em alemão, né? Que do nada ele começa a falar em outras línguas, né? O Schopenhauer era um cara muito inteligente, acho que ele sabia 7 ou 8 línguas diferentes, né? Então tu tá lendo uma obra do Schopenhauer e chega uma hora que o cara mete uma frase, um dito popular em sânscrito. Daí você fica... Sânscrito, pra quem não sabe, sânscrito é uma língua morta. Não existe mais pessoas que falam sânscrito, né? Sânscrito é que nem o dialeto grego antigo, né? Que é o dialeto koiné. Não existe mais, né? Mas é uma língua oriental antiga, né? Que o cara sabia. Por quê? Porque ele estudava muito, né? E tinha essa coisa de você saber várias línguas, né? E o Schopenhauer, quando ele fazia isso, de meter citação, né, de ditos populares em sânscrito, tá? O Schopenhauer, sabe o que ele fazia? Ele não traduzia, né? Ele não traduzia. Hoje em dia, eu acho que tem, quando os caras que traduzem Schopenhauer, eles puxam uma nota em rodapé e escrevem o que é o ditado que o Schopenhauer tá dizendo, né? Mas se tu for pegar os livros dele mesmo, cara, os originais, tu vai ver que o cara tá lá, não sei o que lá em alemão, né? E daí chega numa parte e o cara mete um sânscrito. E conforme disse, não sei o que lá, ele mete uma frase em sânscrito e segue a vida. E segue, tipo assim, se você entendeu, você entendeu. Se você não entendeu, você não entendeu. Azar o seu, meu querido. Azar o seu que você não tem conhecimento sobre uma língua morta, né? Agora, por que o Schopenhauer fazia isso, né? O Schopenhauer fazia isso porque o Schopenhauer, isso eu aprendi com um professor meu, que é aquele mesmo professor lá da história da Marcia Tiburi, né? Que ele é um cara que estudava muito, não vou dizer o que ele estudava para não expor, tá? Mas era relacionado com Schopenhauer, questões assim envolvendo o existencialismo, dá para falar assim, de modo bem geral, e estética, né? E ele me disse assim, não, é que o Schopenhauer, ele tinha uma visão, né, que, na verdade, para você entender um filósofo, você precisa entender a língua do filósofo, né? Porque quando você entende a língua original do filósofo, você acaba entrando dentro do universo, da alma da língua do negócio, né? E você acaba compreendendo do modo muito mais profundo do que você jamais compreenderia se você estivesse lendo uma tradução, por melhor que fosse a tradução, né? Então o Schopenhauer, ele defendia que se tu quer estudar um filósofo, primeiro você estuda a língua que o filósofo está falando, né? E ele falava, e ele falava isso, mas ele fazia isso também, né? Então quando ele estava estudando alguma coisa, antes ele ia aprender a língua do negócio. Daí, né, naquela época, isso, porque uns 15 anos atrás, eu acho, não, uns 10 anos atrás, eu acho, não é tanto. Quando eu era um aluno de graduação,
eu tava assim, eu falei, pá, aqui eu tenho que fazer, eu vou fazer doutorado, eu já tinha plano pra isso, né? E é aquilo que eu falo, na vida tu tem que ter planejamento, tu não pode ser o cara que vive só pra amanhã, tu tem que saber o que, que tu vai fazer amanhã, o que tu vai fazer daqui 6 meses, o que tu vai fazer daqui 1 ano e talvez o que tu vai fazer daqui 10 anos, né? Claro que muitas vezes tu vai planejar e tu não vai conseguir cumprir, né? Mas é importante que você viva a sua vida com um certo planejamento. E quando eu tava falando sobre quando eu tava pensando sobre que língua estrangeira fazer, né? E eu gostava muito de Schopenhauer na época, falei, cara, acho que o Schopenhauer tá correto, né? Eu acho que ele tá correto. Eu falei, eu vou estudar alemão, né? E quando eu fui para estudar alemão, eu fiz um curso de alemão, tá? Então começa dizendo assim, eu fiz um curso de alemão, tá? Certificação, horas, aquela coisa toda que tu precisa para a faculdade. E era um curso de alemão que era um curso gerido pela Faculdade de Letras do lugar onde eu fiz a minha graduação, tá? Então, assim, cursos de faculdade, tá? Alguns são bons, outros não são, né? E o que eu fiz era bonzinho, tá? Porque a minha professora na época era uma professora de alemão que era descendente de alemães, né? Os alemães do Rio Grande do Sul, eles ficam mais no centro, pro centro-leste, mais ou menos, tá? E pequenas cidadezinhas ali e tal, de colonização alemã, e essa minha pro era uma pro que a família dela toda falava em alemão em casa, dentro de casa, e ela aprendeu a falar alemão, e quando envelheceu, resolveu, então vou ser professora de alemão, né? Então eu tinha uma professora de alemão que já era uma senhora, que já deve estar até aposentada, não sei se a essa altura do campeonato sequer se ela tá viva, mas se bem que ela deve estar viva, assim, ela não era tão velha. E eu fiz um curso de alemão, que era gerido, então assim, eu fiz um curso de alemão que era gerido por uma faculdade, né? E eu fiz isso porque eu ganhava desconto, eu pagava acho que a metade do valor do curso, eu pagava, eu tinha desconto porque eu era aluno da instituição, né? Então eu fazia o meu curso de graduação, e também fazia um curso secundário que é o curso de alemão, com desconto, né? Eu fiz esse curso de alemão há alguns anos, acho que foi uns 3 anos, eu acho, 2, 3 anos, eu acho. Foi bom no começo, mas depois deu errado, porque como eu moro no interior do Rio Grande do Sul, a procura por curso de alemão, cara, é muito, muito baixa, tá? Então eu tinha, por exemplo, assim, quem que quer saber alemão? Pessoas que são descendentes de alemão, né? Pessoas que estudam filosofia, né, que é o meu caso, e os colegas que eu tinha também no curso de alemão eram engenheiros, né? O pessoal que estuda engenharia também busca fazer alemão, porque no caso tinha um colega meu da engenharia mecânica que queria fazer uns estágios na Volkswagen lá na Alemanha e tal. E tem pessoas de engenharia que fazem alemão, né? Hoje em dia todos, obviamente, né, como todo engenheiro, obviamente os caras estão desempregados, né, mas vida que segue, né, isso aí é um assunto para um outro vídeo. E eu fiz, cara, mas depois, cara, eu comecei o básico, acho que eu fui básico 1, básico 2, quando chegou mais ou menos o intermediário, não tinha mais aluno na turma, quer dizer, a minha turma começou acho que com 7 ou 8 alunos, e chegou no intermediário e tinha sobrado eu e mais um outro cara, que era um senhor que estava fazendo alemão por hobby, né, um aposentado já. E daí não fechou turma, né? Daí eu tive que parar porque não tinha mais turma, né? Então, porque esse é um dos problemas, né? O pessoal que romantiza o interior, né? Que diz, porque eu vou morar no interior, que vida, não sei o quê. Se tu quiser fazer um curso de alemão, por exemplo, tu não vai conseguir avançar além do básico, porque não vai ter turma intermediária para fechar, né? E mesmo tendo, como é que eu vou dizer, mesmo tendo todo esse apoio institucional da universidade, ainda assim não teve turma e por causa da dificuldade que é você encontrar pessoas dispostas a estudar alemão, né? Daí depois, cara, eu fui fazer meu mestrado, eu me mudei de cidade, eu fui estudar numa universidade federal, né? E lá eu tive a oportunidade, né, de estudar talvez no melhor curso de alemão que existe no mundo, né, que é o curso de alemão do Instituto Goethe, né? E um curso caro, né? Eu pagava esse curso com dinheiro de uma bolsa que eu recebi de mestrado, né?
na época que era possível tu receber bolsa de mestrado e doutorado, né? Hoje em dia, assim, hoje em dia é impossível, né? Mas, cara, uma boa parte da minha bolsa, que era um dinheiro que eu poderia usar pra sair, pra fazer festa, pra não sei o que, ter uma vida de sociabilidade, papapá, que nem os meus colegas, esse dinheiro que sobrava eu pegava e botava no curso de alemão do Instituto Goethe. E esse período, né, foi um período bastante interessante pra mim com relação à língua alemã, porque o Instituto Goethe, por que ele é muito bom? Né? Ele é muito bom porque ele é gerido, tá, diretamente da Alemanha. Né? Então, ele é uma franquia. Né? E os alemães, cara, eles são muito, muito rigorosos com relação ao curso. Tá? Então, não é assim, qualquer pessoa consegue abrir uma franquia do Instituto Goethe. Não. O curso em específico que eu fazia, tá? Lá quando eu tava fazendo mestrado no Instituto Goethe, ele era um curso, cara, que eu, cara, umas 2 vezes por semestre, cara, vinha gente da Alemanha pra ver como é que o curso tava. Tá? Vinha alemães da Alemanha pra ver como é que tava o curso. Que eles passavam de cidade em cidade vendo como é que tava, como é que tá o número de alunos, como é que tá a infraestrutura, como é que tá o desempenho dos alunos, como é que tá as notas dos caras, como é que eu quero ver as provas, que prova tá sendo aplicada, tá seguindo a metodologia da gente, não tá, entendeu? É um negócio assim, é um negócio alemão, tá? É hierárquico. Né? Então, você tem uma certa, quem abre uma franquia, não sei se hoje ainda é assim, eu acredito que seja, tá? Mas quando você abre uma franquia do Instituto Goethe, você acaba. Tu tem a liberdade de ter a franquia? Tem. Tá? Mas você não pode gerir o teu curso de alemão de qualquer modo. Tá? Você simplesmente assim, ó. Você não tem a liberdade de sair da linha lá da Alemanha, tá? Da central da Alemanha. Né? Porque os alemães, eles pregam muito pela marca, né? Do que é a marca do Instituto Goethe, né? E ela é muito boa por causa disso, né? É um curso muito bom, né? E ele é um curso muito bom porque os caras da Alemanha, eles literalmente eles estão em cima. No mundo inteiro onde tem Instituto Goethe, os caras estão em cima para ver se o curso está funcionando, tá? É nesse nível o negócio. Um curso bastante rigoroso, tá? Quando eu entrei no curso do Instituto Goethe, eu vi que era um outro nível. Eu vi que era, meu Deus, isso aqui é muito difícil, cara. Eu tinha um nível intermediário, tá? Que eu tava fazendo ali com o curso da universidade, que era um bom curso também. Mas perto dos negócios que eu tava vendo ali do Instituto Goethe, cara, eu falei, putz, cara, eu me sentia cada aula que eu saía, bicho. Porque eu tinha nível intermediário já, eu tava quase no nível intermediário, eu acho. E eu saía das aulas, bicho, eu me sentia ruim, cara. Eu me sentia um lixo, cara. Eu saía das aulas, cara, eu me sentia burro, cara. Todas as aulas que eu, porque às vezes os caras estavam conversando e perguntavam, Vi, machst du, não sei o que lá, e perguntava pra mim assim, eu olhava assim, o que esse cara tá falando comigo, cara? Né? E foi assim durante o tempo que eu fiz aulas no Instituto Goethe, né? Apesar da dificuldade, né, foi bastante bom em virtude em virtude de que uma das coisas que talvez seja mais interessante do fato de eu ter feito aulas no Instituto Goethe é que ali acho que foi a primeira vez que eu tive o contato direto com pessoas do povo alemão legítimo. Né? Pessoas que são alemães da Alemanha. Né? Eu conhecia pessoas que falavam alemão, pessoas que eram descendentes de alemães e tal. Mas como o Instituto Goethe era um curso gerido por pessoas da Alemanha, cara, volta e meia tinha uns alemão lá. Às vezes eu chegava lá no curso, lá, passava pra ir na secretaria. Tinha uns alemão, sabe esses alemão, cabelo branco bem vermelho, assim, com uns orelhão, assim. Tinha uns alemão lá falando e era muito bom de conversar com os caras, porque o alemão ele é uma língua de uma pronúncia bastante difícil, né? E é uma pronúncia, cara, que se você é nativo da Alemanha, cara, você fala muito bem falado o negócio, cara. Não, que nem, por exemplo, né, isso aí até é narrado naquele filme do Tarantino, do Bastardos Inglórios, né? Que tem umas partes que os caras estão falando em alemão, mas daí uns alemão lá na terceira posição lá, eles ouvem assim, não, mas peraí, você tá falando em alemão comigo, mas eu nunca ouvi esse tipo de alemão.
Você é alemão da onde? Né? O alemão ele consegue pegar de ouvido se tu é um nativo, justamente pela dificuldade da língua. Né? Então, você tem que. Você ouvir um alemão falando é muito mais correto, assim, muito. Eu não sei nem explicar, cara. Tu teria que ouvir pra entender. Né? E muito rápido, falando muito rápido. E cada vez que eu saía lá, cara, eu saía me sentindo muito burro, cara. Eu saía, tipo, falei, meu Deus do céu, eu sou um idiota, cara. Né? Eu falei, cara, eu nunca vou, entendeu? Eu nunca vou conseguir acompanhar o Nietzsche, nunca vou conseguir acompanhar o Schopenhauer, nunca vou conseguir acompanhar o Wittgenstein, que escrevia em alemão também, nunca vou conseguir acompanhar o Kant, nunca, sabe? Porque às vezes que eu saía das aulas, eu saía me sentindo muito mal, cara. Eu saía, tipo, eu não sei te explicar, porque explicar um sentimento é difícil. Mas é um sentimento de que você não tem capacidade pra estar ali. Né? Esse era o sentimento que eu tinha quando eu fazia aula no Instituto Goethe, e cada aula era um negócio bastante dolorido, porque eu tinha que passar pela frustração de entender que eu não sabia o alemão do modo que eu achava que eu sabia. Né? Bom, daí depois, né, eu me mudei de cidade novamente, que eu fui fazer meu doutorado, né? E nisso eu já tinha feito a prova de competência em língua estrangeira, já tinha certificação já e tal, em inglês, né? E nisso eu comecei meu doutorado. E quando eu comecei meu doutorado, eu pensei assim, meu Deus, eu tô ferrado, porque eu tenho que ter uma comprovação de língua estrangeira. E espanhol não vale, porque é muito próximo do português. E eu preciso, cara. E eu não sei se eu vou conseguir, né? E, e durante essa estadia, eu já não tinha mais Instituto do Goethe, porque eu já tinha mudado de cidade. Eu comecei a estudar com os materiais que eu tinha desses materiais tanto da faculdade, quando eu fazia o curso de alemão na faculdade, quanto o curso do Instituto Goethe. Peguei as apostilas começando a ler, lendo, estudando e papapá. E chegou na hora da prova de competência, tá? E não tinha uma prova de competência na faculdade. Por quê? Porque também não tinha procura por fazer prova de competência em alemão, né? E daí eu tive que fazer uma prova que é de um instituto também da Alemanha, que agora não me lembro o nome, mas é um que tem sede em Porto Alegre, né? Que é um instituto da Alemanha também, mas não, se eu não me engano não é o Instituto Goethe. Cara, e eu fiz a prova, bicho. Cara, era uma prova feita num computador, tá? Tu tinha que ir presencialmente no lugar e acessar o computador, não podia pegar nada de coisa, né? E tinha uns caras passando olhando, assim, tá? Também da Alemanha, né? Passando olhando se tu conseguia fazer o negócio. E a prova, cara, olha só que negócio desgraçado, cara. Aquela prova, cara, eu lembro dela até hoje, cara, porque eu olhei pra tela assim, eu falei, meu Deus do céu. Porque a prova, ela consistia num texto, tá? Consistia em um texto na tela, né? E esse texto, as letras de palavras estavam cortadas. E daí você tinha que preencher as letras das palavras, do texto inteiro, do começo ao fim, tá? Era um texto aí, acho que de um parágrafo, sei lá, umas 30 linhas, né? Mas era um texto onde tu tinha que preencher as palavras, tá? Agora, por que isso é feito? Porque o alemão, ele tem muitas nuances, né? Então, às vezes, tu tem a diferença entre ein, einen e einem, né? Que seria uma e um. E o einem seria o gênero neutro, que o alemão tem gênero neutro, né? Não é que nem o português, que os caras falam todes. Não é que nem o português, que os malucos falam todes, né? E que os caras inventam, neologismo e tal. O alemão tem, de fato, um gênero neutro. Tá? Mas também não é assim que nem o pessoal acha, né? Mas isso é um detalhe, né? E às vezes, tinha essas perguntas, ein Kartoffel, né? E, tipo, uma batata, né? Uma batata, ein Kartoffel, acho que é eine Kartoffel, né? Porque feminino, batata é feminino. Dizia assim, ein, daí não dizia o final, pra ver se tu sabe a conjugação, e daí Kartó, e daí não dizia o resto, pra ver se tu sabe que palavra tá sendo dita. E isso, cara, o texto inteiro, né? Pedindo conjugação verbal, pedindo dativo, pedindo, cara, um monte de coisa, cara, porque os verbos em alemão,
isso é um outro negócio também da língua alemã que é impressionante, cara. Os verbos da língua alemã, tem verbos que eles são verbos que se dividem, né? Então você encontra um começo do verbo no começo da frase e o final do verbo está no fim da frase. Uma palavra dividida que está lá no fim da frase, né? E as negações do alemão também são negações invertidas, né? Que são negações que são contrárias ao modo tradicional da língua portuguesa, né? Então você fala, em vez de tu falar assim, o garoto não chutou a bola, você fala, a bola não foi chutada pelo garoto. Tá? Isso aí, cara, em alemão essa inversão da ordem, da sintaxe do sujeito predicado, é um negócio que em português já é difícil, né? Agora, em alemão é pior ainda, né? E o resumo, cara, é que eu fiz essa prova desse instituto, né, para tentar comprovar minha suficiência, não é nem competência, é suficiência em alemão. E eu não passei. Não, eu não cheguei nem perto de passar. Eu saí da prova assim. Zé Adu, né? Adu é tolo, burro, né? Zé Adu, muito burro, né? Eu me senti muito burro, falei Zé Adu pra mim mesmo, né? E eu pensei, cara, eu tô ferrado, porque se eu não tiver a comprovação disso aqui, porque é uma comprovação via certificação, não é avacalhação, né? Tipo, eu tô ferrado, cara, eu não vou conseguir terminar meu doutorado, né? E daí o que eu fiz, né? Derrotado, né? Por não ter tido a competência mental para entender a língua alemã, eu voltei para casa e tal. Superei o luto, né? E voltei a estudar, né? E daí nisso eu fui fazer uma prova, só que daí já era uma prova um pouco mais fácil, né? Que era uma prova de competência também remota, também assim de computador, né? E daí eu passei. Essa prova era bem interessante porque você tinha na tela, tá? Você fazia remotamente a prova, tá? E você não podia fechar a webcam em lugar nenhum, em momento nenhum, né? E os caras tinham que ver onde é que tava, mais ou menos onde é que tava as tuas mãos, né? Então, pra que tu não pegasse dicionário pra consultar nem nada. E tinha uns caras do outro lado, lá da federal, cuidando. Ver se tu tá, tipo, se tu tá olhando muito pro lado, se tu tá falando, pedindo auxílio pra alguém, tá? Então era quase como se tu fosse fazer uma prova presencial mesmo, assim, você não... Tu até se sentia meio pressionado, assim, com os caras, porque era um aplicativo da Federal que não deixava você mudar, não deixava você dar um Alt-Tab, e além de não deixar de dar um Alt-Tab, cara, qualquer coisa que tu tivesse fazendo na tela do teu computador, os caras iam ver o que tu tava fazendo. Então eles tinham acesso ali ao que tu tava vendo, acesso à tua webcam, vendo para ver que você não tá consultando o dicionário, metendo um tradutor, um Google Tradutor, abrindo outra aba, tá? E também foi bastante difícil, cara, né? Mas dessa vez, cara, depois de muitos anos, cara, né? Dessa vez eu passei, tá? Então eu tenho uma comprovação aí de que eu tenho a suficiência em língua inglesa, que foi fácil, né? E a suficiência em língua alemã, que foi um negócio dificílimo, né? E basicamente a minha jornada com a língua alemã foi essa, tá bom? Agora, depois que eu terminei, né, o negócio da língua é que tu tem que ficar exercitando ela o tempo inteiro, né? E deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Essa história acho que foi muito mais longa do que eu pensava, deu muito mais longo do que eu pensava, peço desculpas, né? Mas é uma história longa, porque é uma história de muitos e muitos anos, então eu tô te contando aí. Que nem eu disse, se tu é um jovem dinâmico, provavelmente você não eu já perdi o ouvinte, né? Mas daí como é que eu exercito a língua, né? Porque quando você aprende uma língua, você está num processo de aprender uma língua, tu precisa estar constantemente exercitando a língua, né? E um modo de você exercitar uma língua, ou de você aprender o básico de uma língua,
é esta coisa aqui chamada Duolingo, que está na sua frente, que está na frente do seu computador. Tá? Agora, como isso funciona? Né? Isso funciona Funciona, eu vou te mostrar como é que funciona, tá? Tem várias unidades que você vai fazendo, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Cada unidade disso aqui, ó. Pera aí, papá. Cada negocinho desse aqui é são uma série de 5 exercícios que tu fez e concluiu, tá? Então você vai unidade 1, unidade 2, tu vai seguindo, né? Volta e meia, o Duolingo, que ele é um curso que está sempre aprimorando, ele muda a metodologia dele, então às vezes muda um pouco aqui e ali, às vezes tu ganha uns níveis a mais, perde uns níveis a mais e tal. Mas funciona desse modo, tá? Então você vai fazendo, né? Unidade 5, cada negocinho desse é Deixa eu fazer um pra vocês verem, tá? Eu não vou ficar fazendo um por um aqui tudo pra te mostrar, mas é só pra te demonstrar como é que é, tá? Então você tem várias unidades, tá? Como você pode estar vendo, acho que eu tô na unidade 20 e poucos, tá? E quanto mais tu vai subindo, mais difícil fica, tá? Então, percebe que ainda não terminei. Pra tu ter uma noção de quanto que eu já fiz do Duolingo, eu ainda tô passando e ainda não cheguei no negócio aqui, ó. Aqui, ó. Tô na unidade 20, tá? Então, como é que funciona o Duolingo, para te explicar? Você clica aqui, né, e diz, olha, discussões sobre esse aqui é um outro negócio que eu ia te falar aqui, ó. O meu Duolingo, eu tô fazendo um que eu chamo de Triolingo, né, que é o seguinte, eu estou fazendo um curso de alemão, você pode escolher vários cursos dentro do Duolingo, né, mas você pode mudar a sua língua materna, né. Então, no meu caso, minha língua materna é português, tá? Então eu poderia fazer um curso de alemão em português. Entretanto, como eu sou fluente em inglês e como eu sei bastante inglês e como eu gostaria de aprimorar o meu inglês, eu decidi que no Duolingo, tá? Eu estou fazendo o curso de alemão do Duolingo em inglês, né? Então eu estou exercitando ao mesmo tempo o inglês e o alemão, tá? Então por isso que tá tudo em inglês aqui, ó. Learn, practice, leaderboards, quests, shops, profile, tá? Mas, se digamos tu não queira fazer isso, tu pode fazer um curso de alemão em português, você pode fazer um curso de inglês em português, né? Então deixa eu te mostrar aqui como funciona, né? Então start, né? Pá. Bom, daí aqui, deixa eu só ver se tá mostrando minha tela, acho que tá, né? Tá. Ele pergunta aqui, which one of these is the window? Né? Tá perguntando em inglês para mim o que é uma janela. Daí tem aqui as opções, né? Ele põe um desenho, né? E esse desenho ele existe porque a metodologia do Duolingo, né? Isso aqui é fácil, né? É isso aqui, ó, das Fenster. Das Fenster. Das Fenster. Porque o Duolingo ele tem vários estudos, tá, sobre como funciona o teu aprendizado e você tem um negócio visual também, tá? Então não é você ler a palavra, é você ler a palavra e em cima da palavra você ter o desenho, tá? Então ele te pergunta, qual desses aqui é a janela? Ele vai, then das Fenster, né? Das é um pronome neutro em alemão, né? Der é um pronome masculino, e que seria a praia, né? Der Strand, e die Tür, né? Que seria die Tür, que seria a porta, né? Daí pá, certo, excelente. Das Fenster ist zu klein. Daí aqui, ó. Daí como eu disse, eu tô fazendo o curso de alemão em inglês, tá? E funciona desse modo. Ele vai te dar uma frase, tá? Das Fenster ist zu klein, né? E ele vai te pedir aqui embaixo para você montar, ó, você pode ir montando e tal, né, o que está dizendo, né? E daí depois que você montou, você vai em checar, né? Eu não vou botar isso aqui porque obviamente não é isso, né? O que ele está dizendo aqui, ó, das Fenster, a gente já viu que das Fenster é janela, né? Ist é o verbo ser conjugado, que daria para traduzir com e zu é muito, né? Mas é muito no sentido maior que sehr. Sehr também é muito, né? E klein
significa pequeno em alemão, né? Tem aquela marca Calvin Klein, não. Tem sobrenomes de pessoas que são Klein, né? Então o que acontece? Está dizendo aqui, olha, a janela é muito pequena. Daí tu vai aqui, ó. The window is too small. Né? Então você tem uma pergunta em alemão e essa pergunta eu estou respondendo ela em inglês. Claro, tu pode responder em português também. Ó. Tu pode ouvir de novo, ó. Das Fenster ist zu klein. Tá? E quando você achou que está correto, você vai pá. Tá bom? Isso aqui até que é razoavelmente fácil, tá? Tem coisa mais difícil, ó. Qual que é a porta? Die Tür. Die Tür. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Né? Wo é onde. Né? Onde é a porta? Where is the door? Tá? E o método funciona isso. Tu vai fazendo, tá? E tu começa aqui, ó. E tu termina a lição quando tu chega aqui, né? Então demora aí. No começo você faz uma lição em 1 minuto ou 2, tá? Quando você tá num nível, talvez que nem eu tô, assim, que é um nível talvez um pouco mais intermediário, você demora aí uns 10 minutos para fazer cada lição. Tá? Vamos fazer mais uma e depois eu quero te mostrar mais uma coisa do Duolingo. Die Dusche ist zu klein. Tá, die Dusche ist zu klein. Aqui ele tá mostrando pra gente uma palavra em roxo, tá? A palavra em roxo é uma palavra nova, né? Porque eles sabem quais palavras tu já viu. E quando aparece uma palavra nova, eles marcam ela em roxo. E diz aqui, ó, new word, né? Nova palavra. E pergunta em inglês. Escreva isso em inglês, né? Agora, o que está dizendo ali? Die Dusche ist zu klein, né? Tá dizendo assim, olha, o que é Dusche? Dusche é chuveiro. Eu entendo assim como um chuveiro, tá? Ducha, tipo uma ducha, né? Então tu vai, the shower is too small. Ou seja, tu responde em inglês, né? Que nem eu disse, tu não precisa responder em inglês, tá? Eu tô fazendo isso porque eu gosto de exercitar as duas línguas ao mesmo tempo, né? Para não perder tempo. Eu já aproveito, já junto as duas coisas e eu faço o curso de alemão em inglês, tá? Der Fernseher ist kaputt. Isso aqui diz a palavra nova, assim, kaputt é quebrado, né? Der Fernseher é a televisão. Então, a televisão está quebrada. Daí tu vai e escreve em inglês. The TV is broken. Tá? Wie ist dein Doppelzimmer? Ó, aqui ele tá, tipo, também tem isso, né? Não é só de responder palavras, às vezes tem um chat, né? Então ele tá dizendo, wie ist dein Doppelzimmer? Se você não sabe uma palavra, por exemplo, Doppelzimmer, você pode passar o mouse em cima e ele vai te dizer, ó, double room, né? E wie seria o que, né? Agora tu tem que achar uma resposta aqui, ó. Que seria mais ou menos perguntar como está o seu quarto, mais ou menos a sua suíte, o seu quarto duplo. Daí você diz, o chuveiro está quebrado. Die Dusche ist kaputt. Tá? Gibt es Internet im Zimmer? Tá, só um pouquinho. Eu odeio esse guri, cara. Eu odeio esse cara, bicho. Esse personagem aqui, ó, tem uns personagens. Esse personagem, cara, tem uma menina que é uma menina ranço, de cabelo roxo também, que eu não gosto. Mas esse gurizinho aqui, cara, eu odeio esse cara, bicho. Eu odeio, o nome dele é Júnior, né? Bom, eu vou cancelar aqui, tá? Porque eu quero te mostrar uma outra coisa antes de encerrar, porque mais ou menos tu entendeu, né? Tu vai preenchendo, né? Cada lição aqui são 6 lições, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5. Daí quando completa, eu tô indo completar a 5ª, e depois ainda tem mais uma, tá? Então cada bolinha disso aqui, tá, são em média 6 lições que tu fez, tá? Essa com o V. Tá? Então, e aí você vê talvez a quantidade de coisas que eu fiz, né? Então eu tô na unidade 20, cada bolinha são 6 lições. Eu fiz algumas coisas, cara, tá? Isso aqui é algo contínuo que você vai fazendo ao longo de muito tempo. Eu tô acho que mais de ano já fazendo isso aqui. Tá? Acho que deve fazer quase uns 2 anos já que eu tô fazendo isso aqui. Que isso é um modo de você exercitar. Mas o que eu queria te mostrar não é isso, né? O
O que eu queria te mostrar é isso aqui, ó. Você pode vir em Practice e você pode, e isso é uma coisa bem interessante do Duolingo, porque tu pode escutar esse negócio que chama Stories, né? Que ele vai te contar uma história em alemão, e isso é muito bom para você conseguir ouvir em alemão, né? Então vou mostrar uma, tá? As histórias elas são um pouquinho mais rápidas de serem feitas, tá? O nome da história é Lucy and the Dinosaur, seria Lucy e os dinossauros. Reveja as palavras como Auf Wiedersehen, with Lucy, com a Lucy, né? Auf Wiedersehen é até breve em alemão. Auf é acima, sehen é ver, e vida eu acho que é pra, eu não sei te explicar, mas é Auf Wiedersehen, é até breve, até a próxima, né? Tu fala assim, muito obrigado pela ajuda, vielen Dank für helfen mir, Auf Wiedersehen, tchau. Mais ou menos isso, né? Tá, a gente vai fazer Lucy aqui. und die Dinosaurier. Eu só queria te mostrar isso, depois eu encerro o vídeo, já falei demais aqui. Tá, 40 minutos, ainda dá pra falar um pouquinho. Ó, Lucy ist zu Hause. Sie öffnet die Tür. eu imagino que se você não estuda a língua alemã, talvez tu deva ter ouvido isso e você não entendeu nada, né? Lucy ist zu Hause. Sie öffnet die Tür. Tá, o que ele tá dizendo aqui, ó? Ele tá dizendo que a Lucy, que é esse personagem, está em sua casa. Lucy ist zu Hause. Sie öffnet die Tür. Tá dizendo que ela abriu a porta, né? Öffnet é abrir, né? É opens, né? Hallo Junior. Não, tem o Junior, cara. Eu odeio esse guri, cara. Hello, Junior. Tá, olá, Junior. Hallo, ich muss etwas schreiben. Für die Schule. O que ele tá dizendo aqui? Ich muss etwas schreiben. Schreiben. Für die Schule. Olá, eu preciso escrever para a escola. Muss etwas. Escrever algo para a escola. Tá? Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Você pode me ajudar? Oh, natürlich. Naturalmente. Ich kann sehr gut schreiben. Mein Blog ist wirklich beliebt. Eu sei escrever muito bem. Meu blog é... O que é beliebt? É muito popular. Daí, nesses de escutar, eles vão te perguntar. A Lúcia acha que ela é boa em escrever. Por quê? Você está perguntando em inglês, né? E daí tu tem que marcar. Ela escreve cartas de amor todo dia. Ela tem um blog muito popular. Ou ela sempre tira notas boas na escola. Daí tu vai. She has a very popular blog. Kennst du meinen Blog? Você conhece o meu blog? Daí te pede. Escolha a opção que significa você conhece. Kennst du. Né? Isso aqui é vocabulário. Com o tempo, se tu for fazendo, tu vai pegando, né? Nein. Não. Não. Nein é não. Que é diferente do nein, que é o nicht. Tem dois nein. Tem dois não, tá? Mas isso é um... Não vou entrar nisso agora, porque... Ich habe viele Bücher. Tu pode ouvir de novo se você quiser. Eu já ouvi o que ela diz, mas ela está dizendo, olha, eu tenho muitos livros, né? Ich habe seria eu tenho, viele é muito e Bücher, livros. Então seria eu tenho muitos livros, né? Brauchst du meine Bücher für deine Hausaufgaben? Brauchst du meine Bücher für deine Hausaufgaben? Né? Brauchst du, se eu não me engano, seria traduzido como do you need. Você precisa. Né? Então você precisa, do you need. Você precisa dos meus livros para o seu Hausaufgaben, seria dever de casa. Haus é casa, auf é em cima e Gaben é alguma coisa que eu não me lembro, né? Mas isso é traduzido como o dever de casa, né? A língua alemã, ela tem muito de você juntar palavras. Então tu junta assim, Hausaufgaben, né? E tem palavrões enormes na língua alemã, porque é um monte de palavras junto, né? Nein, ich brauche deine Bücher nicht. De novo. Nein, ich brauche deine Bücher nicht. Não, não, eu
não preciso do seu livro. Olha só, lembra que eu falei que tem 2 tipos de não, né? Esse aqui é o primeiro não, que é o no, que é o nein. E esse aqui é o segundo não, que seria o não que seria mais relacionado ao inglês not, né? Então seria eu não preciso do seu livro. Não preciso? Need, é preciso, né? Was musst du schreiben? O que você precisa escrever, must, não é o que você precisa, é o do you have, né? Então é sempre bom você indo e dando uma passada por cima das palavras, né? Was musst du schreiben? Sobre o que você precisa escrever, né? Daí o Duolingo ele vai te perguntar para saber se tu tá entendendo o texto. A Lucy quer saber sobre o que o Júnior deveria escrever. Ich muss etwas über Dinosaurier schreiben. Ich muss etwas über Dinosaurier schreiben, né? Que ele precisa escrever sobre dinossauros, né? Sobre é o Iba, né? O Iba, por exemplo, você tem a ideia de Iba-Menschen, né, lá do Nietzsche, né, que seria o homem acima do homem, né? Que não é Alf, que é Alf em cima, é o Iba. E Iba é acima, é mais pra cima, né? E daí, cara, tu vai fazendo as coisas, tá? Und warum kommst du zu... Isso aqui é interessante, né? Und warum kommst du zu... Ela tá perguntando assim, ó, tu tem que completar, tá? Isso aqui tá que nem aquela prova de alemão que eu fiz, ó. Tá vendo que tá faltando uma palavra aqui? Tu tem que escolher quais dessas palavras são, tá? Então, o que diz aqui? Der Eule. Eule é coruja em alemão, né? Dia seria teu. E Mia seria meu, né? Então, ela tá perguntando assim, e para que você precisa da minha ajuda? Então, eu acho que a resposta correta und warum kommst du zu mir? Tá? Du bist sehr alt. Você é muito velha. Du kennst viele Dinosaurier, richtig? Ele disse assim, olha, você é muito velha. Você deve conhecer muitos dinossauros, correto? Auf Wiedersehen, Junior. Tchau, Junior. Auf Wiedersehen, Junior. Né? Daí ele te pergunta, né, o que em inglês aqui, why did Junior think Lucy knew about dinosaur? Por que o Junior achava que a Lucy sabia sobre dinossauros? Porque ela é mais velha que ele, né? E no final de todo o negócio de escrever, ele vai te pedir para marcar palavras, né? Então do lado você tem as palavras na língua que tu escolheu para fazer o curso, do outro lado você vai ter as palavras em alemão, né? Então, por exemplo, eu sempre, quando eu estou fazendo essas coisas de palavra, eu começo da esquerda, na esquerda para baixo, né? Então, como é que escreve Many? Many em alemão é viele. Como é que escreve popular? Beliebt. Como é que escreve right? Schreiben. Como é que escreve dinosaur? Dinosaurier. Como é que escreve something? Etwas. Tá? Então é isso, gente. Não tem muito mistério, tá? Funciona assim o método, tá? Tu vai fazendo, né? Tem umas coisas de quest, bobagem, tá? Tu ganha umas moedas dentro do jogo por coisa que tu completa. E aqui diz o streak. Day streak seria... Há quantos dias eu estou fazendo o Duolingo seguido, tá? Então eu estou fazendo o Duolingo há 513 dias seguidos, tá? Fazem 513 dias que todo dia eu vou lá no Duolingo e faço uma lição, 15 minutos por dia, tá? Há 513 dias, que dá mais ou menos o que? 1 ano e meio, eu acho, né? E é isso, gente. Então eu tô mantendo essa streak aqui. Isso aqui até dá uma ansiedade, porque tu tem medo de perder isso aqui, né? Mas dentro do Duolingo tem como tu congelar, se tu precisar, se tu não puder e tal. Mas é basicamente isso. Então o Duolingo ele é uma ferramenta que você pode usar para aprender qualquer língua estrangeira, praticamente qualquer língua estrangeira. Tá? O que eu acho assim, a respeito do Duolingo é que ele é bom em um nível básico para talvez intermediário, né? Mas o ideal, se você quiser aprender uma outra língua,
O ideal é você fazer isso é você fazer isso pagando um curso, tá? E pagando um bom curso, tá? Não é qualquer curso, tá? E isso é difícil, né? Então, caso você não tenha dinheiro para fazer isso, porque eu sei que a vida das pessoas é difícil, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer, você tem a opção de fazer o Duolingo, que é um negócio 100% gratuito, tá? Esse vídeo não é um vídeo patrocinado, tá? Não recebi nada pelo Duolingo, não tenho link afiliado. Até daria para eu ter um link, mas eu não vou botar o link afiliado, porque senão você vai achar que eu estou fazendo propaganda paga por negócio. Não estou fazendo propaganda paga. E o link afiliado, tipo, tu não ganha dinheiro, tu ganha tempo de prêmio, tá? E se eu quiser tempo de prêmio, eu vou lá e compro, tá? Mas é isso, gente. Este é um bom modo, tá? Esse modo de você aprender com o Duolingo é literalmente o basta querer, tá? Se você quiser fazer assim, que nem eu, 15 minutos por dia, todo dia, por mais de um ano, cara, vai chegar uma hora que tu vai aprender. Claro, eu uso o Duolingo mais pra não esquecer da língua alemã, pra ficar sempre revisando, tá? Porque não é uma coisa que eu uso todo dia, eu uso o alemão para ler um texto ou outro de filosofia, tá? Tá bom, pessoal? Então te mostrei aqui um negócio, tá? Tem tipo umas competições, bobagem, tá? E é isso, tá? Eu espero que talvez eu tenha ajudado vocês aí, quem queria saber a questão desculpa, eu não achei teu comentário no meio dessas loucuras do Eigen aí. E é isso, gente. Valeu quem assistiu até aqui, obrigado. E amanhã vai ser um vídeo, ou amanhã ou depois de amanhã, não sei, de recomendações de canais que eu assisto em inglês, tá? Em inglês, tá? Que é um vídeo muito importante, com canais muito bons, tá? E se você não sabe inglês, você pode aprender inglês com o Duolingo. Tá bom, pessoal? Então um abraço pra vocês, fiquem bem, tenham uma boa semana e tchau, tchau.